Shalom. Bom dia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Temos ministrado este tema. Qual que é o tema? Por esta causa eu me coloco de joelhos. Algumas pessoas, elas acham que é ser espiritual dizer assim: olha, eu não tenho nada para pedir, eu só tenho a agradecer. É muito importante que nós sejamos gratos a Deus, e temos mesmo muito a agradecer. Mas quando eu estava vindo para cá, e Deus ministrando no meu coração sobre a nossa cidade, sobre o que tem acontecido nesses últimos dias, assassinatos, algumas coisas que extrapolam a consciência de um ser humano normal. É impressionante o que vimos esses dias. Muitas vezes nós estamos já habituados a tanta violência que para nós já não faz muita diferença e nem nos chama atenção. Mas a minha oração é que Deus nos dê sensibilidade para compreendermos esse tempo. As famílias enlutadas, e não apenas na nossa cidade, mas quando olhamos para os grandes centros, e hoje principalmente o Rio de Janeiro, tomado por violência, hoje ocupado pelo exército, um contingente extra de quase 10 mil homens, para ver se contém um pouco os crimes do Rio. Mas é todo o Brasil. Então nós temos sempre motivos para orarmos, colocarmos diante de Deus. Escute bem, Deus, Ele intervém na terra através das nossas vidas e através das nossas orações. Deus procura alguém que se coloque na brecha. A Bíblia recomenda orarmos pelos reis, pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida sossegada e tranquila. É possível termos refrigério. Eu estive na Coreia, é interessante na Coreia. A Coreia vive sempre na iminência de um conflito com a Coreia do Norte, Coreia do Sul e Coreia do Norte. E nesses últimos dias tem avolumado essa perspectiva de um conflito, inclusive com os Estados Unidos. Mas é impressionante o quanto a Coreia do Sul ora pela Coreia do Norte. Eles oram insistentemente, constantemente, para que Deus haja naquela nação, debaixo de um domínio comunista e um dos países mais fechados do mundo. Interessante porque, participando de vários cultos e várias reuniões ali na igreja na Coreia, em todos os cultos, em todas as reuniões, eles oram pela Coreia do Norte e também pela Coreia do Sul, pela própria nação. É muito importante nós criarmos o hábito de orarmos pela nossa cidade, pela nossa nação. Ore e coloque diante de Deus. Então nós temos muitos motivos para orarmos, e nós estamos nos colocando diante de Deus e apresentando as nossas causas. Preste atenção. Geralmente nós nos voltamos para nós mesmos, e temos que orar por nós. É bíblico orarmos, pedindo para nós, pela nossa casa, pela nossa família. Mas também é bíblico orarmos pelas pessoas. A Bíblia diz que a sorte de Jó, ela mudou quando ele começou a orar pelos seus amigos. A sorte de Jó mudou quando ele começou a orar pelos seus amigos. Deus trouxe restituição sobre a sua vida. Deus tem falado conosco nesses últimos dias por duas parábolas, Lucas capítulo 18 e Lucas capítulo 11. Fala sobre o amigo importuno e o juiz iníquo. As duas parábolas que Jesus conta no capítulo 11 e no capítulo 18 traz o mesmo ensinamento, a mesma fundamentação. Está ligado e relacionado à nossa oração perseverante, insistente, intensa
sem jamais esmorecer. Oração fervorosa. Em segundo lugar, as duas parábolas falam da certeza de sermos alcançados nas nossas orações e termos a resposta que buscamos. Quando observamos o amigo importuno que vai à casa do amigo à meia-noite para pedir pão, porque um amigo havia chegado na sua casa, ele não tinha o que oferecer. Imagina à meia-noite alguém chegando à sua casa. E se ele não se levantar porque é amigo, ele vai se levantar por causa da importunação. E Jesus então traz um ensinamento a respeito da oração, falando a respeito da justiça. O juiz, o justo juiz, diz que depressa ele vai julgar a nossa causa. O juiz iníquo não conhecia Deus e não temia Deus, mas julga a causa daquela mulher por causa da sua insistência. Nós estamos aqui para buscarmos a face do nosso Deus. Nós não nos reunimos no domingo, ou nas células, ou qualquer outra reunião sem um propósito. Nós reunimos, nós louvamos, nós exaltamos, glorificamos o nome do Senhor, mas Deus fala conosco, Ele nos instrui e somos aperfeiçoados pela Sua palavra. Eu estava pensando a respeito do texto em que Jesus é chamado para ir à casa de Marta e de Maria, no capítulo 11 de João. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia neste livro, João, Evangelho de João, capítulo 11. João, capítulo 11. Interessante, o tema desta ministração é um pouco estranho. Quando acontece uma desgraça e um amigo ou alguém que você ama diz: eu me alegro. Geralmente quem diz isso é o inimigo, né? Fala: olha, bem feito, ele merecia, demorou. Mas partindo de um amigo, o que é que você espera de um amigo quando a casa cai, quando as coisas não vão bem? Imagina, você bate o carro e alguém diz assim: olha, eu me alegro. Não parece uma loucura? Agora imagina você informado que alguém morreu, alguém que você ama morreu, e essa pessoa diz assim: eu estou feliz, eu me alegro. É mais loucura ainda, não é verdade? Parece que é coisa de inimigo. Mas foi exatamente isso que Jesus fez no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 11. Abra a sua Bíblia. João 11, 11. João 11, 11. Diz assim: disse isto e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. 12. Responderam os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Versículo 14. Então Jesus disse claramente. Jesus disse como? Diga claramente. Jesus foi específico, Jesus foi claro, para que eles pudessem entender. Jesus disse: Lázaro está o quê? Morto. E logo em seguida, no versículo 15, observe o que diz: e por vossa causa folgo. Essa expressão folgo, eu me alegro. E na minha Bíblia diz: e me alegro. Como que pode Jesus receber uma notícia dessa a respeito de Lázaro, que era seu amigo, a quem ele amava, e de repente ele diz: eu me alegro? Mas você vai entender porque Jesus disse: eu me alegro. Uns já entenderam, uns já compreenderam, e outros vão entender no final. Diga no final. Quando nós voltamos para o início do capítulo, as irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus, porque Lázaro estava enfermo, apenas enfermo. Então elas mandaram chamar Jesus, porque elas sabiam que Jesus tinha poder para curar os enfermos. E é bom que você saiba que Jesus tem poder para curar os enfermos. Que nós, como igreja evangélica em Campo Grande,
temos a clareza disso. Eu estava falando esta semana com o pastor Aldo. Não importa o que as pessoas pensem, achem ou as suas teologias, nós temos um entendimento espiritual, e é neste entendimento espiritual que vamos caminhar. E por entendermos assim, nós desfrutamos de intervenções poderosas da parte de Deus, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação, e Deus nos fazendo prosperar abundantemente, pelo entendimento e a compreensão espiritual. Quando Marta e Maria mandaram chamar Jesus, porque Lázaro estava enfermo, observe o texto, no versículo 3, mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. É muito claro que Jesus amava Lázaro. O versículo de número 4, olha o que Jesus disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Algumas pessoas pensam, como que pode uma enfermidade glorificar a Deus? Também a gente vai entender quando uma enfermidade glorifica o nome de Deus. E na verdade, uma pessoa enferma, o nome de Deus é glorificado através dela quando ela é curada. Dá para você entender? Aí glorifica o nome de Deus. O nome dele é engrandecido e é exaltado, aconteceu um milagre. Agora, observe mais um pouquinho, versículo 5. Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Novamente se frisa o quanto Jesus amava. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Olha só. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Preste atenção. Cada oração tem um tempo de resposta. Nem todas as orações nós recebemos a resposta de imediato. E aqui que nós não compreendemos muitas vezes e nos desesperamos. Outro dia eu pedi na quarta-feira que providenciasse isso para mim. Sabe o que é isso aqui? É uma cápsula, e aqui dentro tem muitas sementes. Muitas sementes. E essas sementes, elas vêm dentro de uma outra cápsula. Imagina, aqui dentro tem dezenas e dezenas destas sementes. É possível que você já tenha comido isso aqui. Isso aqui é a castanha do Pará. Imagina o quão duro é esta cápsula, esta casca. Ninguém consegue quebrar uma cápsula dessa no dente. Imagina essa. Isso aqui é pinhão. Isso é um pouco menos resistente, mas também tem muita resistência. Ninguém consegue abrir isso também no dente, a não ser depois de cozido. Quando se cozinha fica um pouco mais mole. E algumas pessoas que têm o dentinho meio bom até que conseguem, mas tem um equipamentozinho que se abre essas cápsulas. Preste atenção. Esta semente, ela só começa o processo de germinação depois que estas cápsulas elas rompem. Agora pergunta para mim, quanto tempo demora para que esta cápsula maior rompa e esta aqui, depois esta aqui? Pergunta aí. Eu não sei. Mas se, olha só, eu fiquei pensando ali, se nós entrássemos no Google, é possível que a gente soubesse. Tem gente já conectada à internet, né? Ninguém, eu não sei, mas lógico que tem um tempo certo. Isso aqui cai de uma árvore de 30, 40 metros de altura. E ela não se rompe. Permanece lá. E com o passar do tempo, ela vai se romper. Depois que essa se rompe, então essas outras começam também o processo de rompimento, para que ela germine, ela comece a crescer, a desenvolver, e ela chegue um dia a dar fruto. Agora tem sementes que você lança na terra, poucos dias elas se rompem. Poucos dias. E você já começa a ver a planta nascendo, a planta crescendo, e em pouco tempo. Tem sementes que você planta, 30 dias você já está colhendo alguma coisa. Quanto tempo demora
um pé de alface para crescer? Quantos? Feijãozinho rapidinho começa a crescer. Interessante, porque quando nós olhamos para este texto, quando Jesus foi chamado para vir à casa de Marta e de Maria, porque Lázaro estava enfermo, Jesus demora 2 dias, mas Jesus só chega no 4º dia. E quando Jesus chegou na casa de Marta e de Maria, Lázaro já havia morrido. Então, é muito importante que nós possamos compreender o tempo, mesmo aprendendo, entendendo a respeito das parábolas que Jesus nos ensinou, a orarmos insistentemente, constantemente, com perseverança, fervorosamente, na certeza da resposta, termos a paciência para esperarmos o tempo certo e não nos desesperarmos e nos afastarmos de Deus porque não obtivemos a resposta que procurávamos. Diga, para tudo tem um tempo determinado por Deus. A Bíblia diz assim: necessitais de perseverança, para que depois de haveres feito a vontade do Senhor, alcanceis a promessa. Quando eu era adolescente, eu morava em Dourados. Meu irmão, eu era alucinado por moto. Eu tinha uma bicicleta, mas tudo que eu queria era uma moto. E eu tinha um amigo que tinha moto. E de vez em quando ele dizia assim: Edmilson, pega a minha moto. Ah, meu irmão, era uma alegria pegar aquela moto. Mas eu era de menor, eu não tinha carteira. Um dia eu fui passar por uma blitz, meu irmão, não prestou. Porque eu atropelei os policiais, passei por cima e fui embora. Olha a responsabilidade do adolescente. Foi embora. Posso, você é terrível, hein? Não, foi o meu passado, eu era adolescente. Calma. Presta atenção. Nem todos os adolescentes, mas quase todos os adolescentes, eles não têm noção do perigo. Mesmo o pai tendo condições, se o pai for responsável, ele não coloca na mão do filho uma moto ou um carro antes do tempo certo. Outro dia, o apóstolo estava no shopping. Uma mãe entrou com um adolescente no shopping, e a mãe deu uma bobeira, o adolescente pegou a chave do carro. Carro novinho, carro de luxo. E a mãe foi fazer compra, o adolescente sumiu. Quando veio a notícia, o adolescente tinha batido em 2 carros ali na Afonso Pena, próximo ao shopping, ali em frente ao hotel. Adolescente. Eu sei que temos alguns adolescentes que são responsáveis. Olha, eles têm até uma certa maturidade, mas são adolescentes. Alguns colocam um bonezinho para esconder, faz um bigodinho, colocam um assento maior no banco, para parecer que é gente grande. Mas se o pai for responsável mesmo o adolescente sendo responsável, se o pai for responsável, mesmo o adolescente sendo responsável, ele não coloca um carro na mão de um adolescente e não coloca uma moto na mão de um adolescente, porque o pai é responsável. Então existe um tempo certo. Necessitais de perseverança, para que depois de haveres feito a vontade do Senhor, alcanceis a promessa. Preste atenção, meu irmão. A Bíblia diz que Deus, ele é longânimo. Longânimo. É longânimo. Nós temos pressa, mas eu tenho certeza que na nossa pressa, se Deus atendesse a nossa oração, muitos de nós viramos monstrinhos. Monstrinhos. Quantas pessoas se perderam na jornada e na caminhada. Ontem eu recebi um testemunho extraordinário, maravilhoso, o que Deus fez na vida de uma pessoa em 2, 3 anos. Falou: apóstolo, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu estava desorientado quanto à minha vida profissional. Eu não sabia o que fazer, porque ele veio de um mundo, e ele diz: desse mundo que eu vim eu não quero mais. Ele renunciou àquele mundo, e naquele mundo que ele veio, ele ganhava dinheiro, mas tinha coisas ilícitas. Ele falou: eu não quero mais isso para a minha vida, eu me converti. Então ele renunciou àquela profissão, aquilo que ele fazia. Ele renunciou, e ele passou por momentos de lutas terrível. Eu acompanhei. Ele se casou com uma menina aqui na igreja, e os dois começaram a orar. Em 2, 3 anos Deus mudou a sorte. Ele diz: apóstolo, as minhas vendas têm aumentado 10% ao mês, e no mês passado as minhas vendas aumentaram 20%.
já faturei neste mês passado quase R$1 milhão. E hoje Deus me deu o meu terceiro negócio. E eu quero que daqui uns dias o Senhor venha orar comigo. Mas tem um tempo. Eu tenho visto a maturidade dele, o comprometimento dele, o quanto ele tem trabalhado, e o trabalho dele não o tem afastado da igreja. Algumas pessoas, por causa do trabalho, olha, agora eu estou ganhando dinheiro, tem muita coisa para fazer, vou dar um tempo para Deus. Eu estava em São Paulo, conversando com um dentista, um profissional extraordinário, uma clínica mesmo. E ampliou a clínica agora para fazer prótese. Ele disse, olha, lá atrás, ele disse assim, eu vou dar um tempo na igreja, eu vou dar um tempo dos meus compromissos com a igreja, porque eu tenho tanta coisa para fazer, eu vou cuidar da minha vida profissional, depois que tudo estiver resolvido, e as coisas estiverem bem estabelecidas, eu já tiver algumas reservas, eu vou cuidar das coisas de Deus. Equívoco. Interessante, porque algumas pessoas, elas estão buscando desesperadamente respostas, e Deus está dizendo, olha, eu não tenho pressa. Queridos, é tão extraordinário o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Eu estava conversando com um jovem essa semana a respeito de ministério, e disse, não tenha pressa, Deus vai fazer algo extraordinário, maravilhoso, glorioso, não tenha pressa. Eu disse a ele, olha o que Deus fez na minha vida, e o que Deus vai fazer na sua vida é infinitamente maior do que Deus fez na minha vida, é infinitamente maior. Esta geração que está chegando tem muito mais possibilidade, muito mais, e o desejo do meu coração é que eles vão além, mas para todas as coisas tem um tempo. Diga, para todas as coisas tem um tempo. Talvez você anda aí meio que desesperado, achando que Deus não está respondendo o teu clamor, a tua oração, o teu tempo de aperto, o teu tempo de dor, o teu tempo de sofrimento, e Jesus está dizendo, eu me alegro. Mas como que pode, Jesus, o Senhor se alegrar? Na verdade, Jesus disse, eu me alegro pela morte do amigo, eu me alegro pela morte daquele que me ama. Na verdade, Jesus não se alegra pela morte de Lázaro, mas ele se alegra por aquilo que estava por acontecer. Então o que está por acontecer na sua vida é o que alegra o coração de Deus. Não é a sua crise, não é a sua luta, não é o seu problema. Isso não alegra o coração de Deus. Não é a sua dor, a sua enfermidade, o seu problema no casamento, o problema com o filho. Isso não alegra o coração de Deus. Mas o que alegra o coração de Deus é o que todos verão, o que Deus está por fazer na sua vida. Você pode dar um aplauso a Ele? Quando nós olhamos para o capítulo 15 de Gênesis, no capítulo 12, Deus olha para Abraão. Ele estava na terra de Ur dos Caldeus. Ele vinha ali da Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, o Irã, aquela região. E ele morava com a sua família, na sua parentela. Deus disse, sai da sua parentela, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, na tua descendência, eu abençoarei as famílias da terra. Preste atenção, ouça o que eu vou dizer para você. Nós vamos entrar agora no mês de agosto com o tema Deus primeiro. Escute o que eu vou dizer para você. Primeiro lugar na sua vida é Deus. Segundo lugar na sua vida, família. Terceiro lugar na sua vida, igreja. Choca você, né? Sabe por quê? Porque essas três coisas Deus que criou. As duas coisas Deus que criou. Deus criou a família, e a igreja foi estabelecida por Ele. Como você pode dizer que ama a Deus e não ama a sua igreja? A Bíblia diz que você que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso. Tem gente que diz, eu amo a Deus, mas não quero compromisso com a igreja. Como você ama a Deus se você não tem compromisso com aquilo que Ele estabeleceu? Escute, nenhuma outra instituição na terra foi estabelecida por Deus para implantar o seu reino. A única agência na terra autorizada por Deus, capacitada pelo Espírito Santo para estabelecer o reino de Deus é a igreja. Então trate de começar a amar a igreja, trate de começar a amar os seus irmãos, trate de começar a amar a koinonia, a comunhão, o relacionamento. Igreja é relacionamento.
Por isso a proposta da igreja nas casas, para vivermos esse princípio de Atos, e se vivermos os princípios da palavra, as outras coisas, em quarto lugar vem as coisas, tudo é coisa. Carro é coisa, casa é coisa, comida é coisa, roupa é coisa, e coisa é coisa. Apóstolo, você está nervoso? Eu estou abençoado, eu estou feliz. Você não imagina o quanto eu estou feliz de estar ministrando essa palavra. Amanheci hoje com uma dor de cabeça, você não pode imaginar, mas já fui curado, já passou. Ressaca de ontem, estou brincando. Ontem fui na festa do pastor Enivaldo e nem fiquei para comer. Eu falei, pastor, dá licença que eu vou ter que sair. Fui para casa para estar com vocês hoje de manhã. Estamos planejando já o quarto culto, às 8 da manhã. Tem glória a Deus. Vamos para o quarto culto, amando a Deus sobre todas as coisas, amando a família, amando a igreja. Deus está querendo reorganizar algumas coisas em você, para que você alcance aquilo que você deseja alcançar. Deus deseja conceder a você os desejos do seu coração, é vontade dEle. Diz o Salmo 37, deleita-te no Senhor, Ele te concederá os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Irmão, é algo extraordinário que está por acontecer. Tudo que Deus quer é que nós nos voltemos para Ele. Eu estava aqui alguns anos atrás, e o Espírito Santo ministrando no meu coração, e Ele disse, as tuas frustrações são frutos do teu comportamento. Eu chorei. E Deus me mostrou Abraão, o nosso pai da fé. Deus fez promessas a ele. Eu estava pensando em relação ao tempo. 25 anos. 25 anos. Olhando na perspectiva humana é muito tempo. Na perspectiva de Deus é um segundo. 1000 anos é como um dia para Deus. Deus não tem pressa. Deus disse a Abraão, vem para a minha presença, seja aperfeiçoado. Eu tenho condições e capacidade para cumprir essa promessa em você. No capítulo 15 de Gênesis, Deus veio ao encontro de Abraão, porque Deus percebeu o que estava acontecendo no interior de Abraão. Ele estava com algumas neuroses, algumas perturbações por causa do tempo. Deus disse a ele, não temas, eu sou contigo. Abraão disse, o Senhor é comigo? E cadê as promessas que o Senhor não cumpriu? Diz, o teu galardão vai ser grande, vai ser grande. Eu não tenho herdeiro, e o meu herdeiro é o Damasceno Eliezer. Olha só. Deus disse, não, o teu herdeiro não será o Damasceno Eliezer, o teu herdeiro vai sair das tuas entranhas. Deus disse, olha para os céus, conta as estrelas, se as podes contar. Queridos, Abraão ele sacrificou, e ali foi estabelecido um pacto, confirmação de aliança. E houve uma visitação do inferno tão grande. As aves de rapinas, elas vinham, ali são demônios. Abraão ele fica perturbado, ele teve uma luta intensa, e ele adormeceu. Olha só, ele adormeceu. Foi tomado por um sono profundo. E quando vem o capítulo 16, ele tem um relacionamento com Agar, e gera o Ismael, que são os flecheiros, que hoje é afronta para Israel. Olha só o que foi gerado. Mas Deus é tão gracioso, misericórdia, Deus é extraordinário, meu irmão. Como Deus é bom. Deus é longânimo. E nas nossas imperfeições, Deus não se vinga como nós nos vingamos de imediato. O nosso sentimento muitas vezes é de vingança. Mas Deus não, mesmo nós pecando contra Ele, Ele é longânimo. A paciência. No capítulo 17, Deus chama Abraão, diz, vem aqui, você precisa ser aperfeiçoado, vem para a minha presença.
Preste atenção, Abraão não era perfeito, Deus o chamou para a presença dele. Talvez você diga assim: eu não sou perfeito, eu fumo, eu bebo. Vem para a presença do Senhor. Eu sou um adúltero, eu me prostituo, eu roubo, eu minto, eu bato a minha mulher. Aí chama a polícia. Preste atenção, vou falar sério. Marido que bate mulher, mulher não liga para pastor não, liga direto para a polícia. Estou falando sério. Jamais toque na sua esposa. Está ouvindo? Estou falando pelo Espírito Santo. Jamais toque na sua esposa. Mulheres, jamais gritem com seus maridos. Jamais gritem com seus maridos. As palavras, elas ferem e têm um poder de morte. Nós vamos tratar no curso de casais a respeito disso. Porque Deus, tudo que Deus quer é nos abençoar. Deus quer que a sua igreja seja plena. Deus quer que a sua igreja viva uma vida abundante. Deus quer que a sua igreja encontre respostas. Deus quer que a sua igreja influencie a cidade. Deus quer que a sua igreja influencie a nação e as nações da terra. Deus vai nos levar às nações da terra. Deus vai nos levar às nações da terra. Deus está curando, Deus está restaurando, Deus está nos ampliando. As nossas orações estão diante dEle e as coisas estão acontecendo. Queridos, eu me lembro que lá 25 anos atrás nós orávamos: Deus, nós queremos estar na televisão, Deus, nós queremos... E Deus está movendo, as coisas estão acontecendo, mas no tempo certo. As sementes estavam em cápsulas, assim, 25 anos se rompendo. Eu não sei quanto tempo esse negócio demora para romper, mas todas as nossas orações, elas estão diante de Deus. Todas as nossas orações, e no tempo certo nós encontramos a resposta. Diga para o seu irmão: no tempo certo. Diga: no tempo certo. Quando nós voltamos para o texto de João, Jesus chega no versículo 17 na casa de Marta, na aldeia, na verdade. Lázaro já havia morrido há 4 dias e já havia sido enterrado. Agora observe comigo no versículo 18. Olha lá. Ora, Betânia estava de Jerusalém cerca de 15 estádios para frente. E muitos dos judeus, olha só isso aqui, muitos dos judeus, diga muitos. Muitos dos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolar acerca do seu irmão. Diga mais uma vez: muitos dos judeus. Ah, meu irmão, Jesus viu o que nós não vemos. Ele viu o que os discípulos não viram. Não viram. O que ele viu? Ele viu muitos judeus vindo para a aldeia, para o velório, para o sepultamento. Ele está pensando consigo: olha, eu vou ressuscitar Lázaro, o milagre vai acontecer e o nome do Senhor vai ser exaltado. Por isso que ele diz: eu me alegro. Ele não disse: eu me alegro porque Lázaro havia morrido. Ele não disse: eu me alegro porque a casa caiu. Ele não se alegra pela desgraça, mas é por aquilo que está por acontecer. Nos casamentos, Jesus tem poder de transformar água em vinho. Antes a frustração, depois a alegria plena. Eu me alegro. Não é fácil nós passarmos pelos momentos difíceis, de dor, de privações, e nos alegrarmos. É fácil? Parece uma loucura. Falou: vem cá, você é neurótico? Você ficou louco? Está rindo do quê? Eu me lembro que passamos por um momento difícil. Eu passei já pelo vale da sombra da morte. Passei pelos meus momentos terríveis. Pessoas íntimas aqui que estavam bem próximos, alguns viram a minha dor, a minha luta, a minha guerra. Mas Deus fez. Deus fez. Ele faz. Talvez você esteja vivendo o seu tempo de luto, o seu tempo de dor, o seu tempo de privação,
mas o nome do Senhor vai ser exaltado, vai ser glorificado através da sua vida. Nós temos aqui pessoas que estão grávidas, que não podiam engravidar. Temos laudos médicos, e elas tinham expectativa por 5 anos, 6 anos, alguns 10 anos, mas olha o quanto o nome do Senhor foi glorificado no milagre. Então, no momento que nós estamos passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, um momento de luta, um momento de dor, a gente não está entendendo, e Jesus está falando: eu me alegro, porque daqui a 1 ano, daqui a 1 ano, 2 anos, você vai estar com o filho no colo. Interessante, porque Ana, quando ela estava ali se apresentando diante do Senhor, ela derramava as suas lágrimas e abria o seu coração. Ela estava vivendo um momento de amargura, mas quando o sacerdote chegou para ela e falou: Ana, você está embriagada? Ela falou: não estou embriagada, eu estou aqui me derramando diante do Senhor. O sacerdote disse assim: volta para sua casa, o Senhor já ouviu a sua oração. Sabe o que ela fez? Enxugou as lágrimas, mudou, se alegrou. Ainda não tinha os sinais no ventre, porque ela ainda nem tinha tido relacionamento sexual para ter a possibilidade de engravidar, mas diz que ela já se alegrou, já saiu dali alegre. A tristeza ficou no altar. Você vai deixar toda a tristeza no altar, a tua angústia no altar, a tua oração está diante de Deus. A Bíblia nos recomenda a não nos alegrarmos pela desgraça das pessoas, pelo juízo que muitas vezes vem sobre as pessoas, mas nós podemos nos alegrar na perspectiva daquilo que Deus está por fazer. E eu sei, aquilo que Deus está por fazer é algo extraordinário, poderoso, maravilhoso, glorioso. Observe mais um pouquinho comigo aqui. Muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca do seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha a oração que ela faz no versículo 22. Mas ainda agora eu sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Olha o nível de fé. Mas ainda eu sei, agora eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, ao Pai, Ele vai te conceder. Jesus, Ele é específico, Ele é claro, e Ele diz: o teu irmão ressurgirá. O teu irmão ressurgirá. Interessante, Jesus chega e Ele entra na aldeia, e Jesus, Ele se comove profundamente. No versículo 38, Ele se dirigiu ao sepulcro, e Jesus disse: tirai a pedra. Marta disse: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Versículo 40, então Jesus lhe disse: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Se creres verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. 42, atente: eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que me rodeia. Para quê? Para que creiam que tu me enviaste. Olha só, Jesus disse: eu me alegro. Ele disse: eu me alegro porque quando o milagre acontecer, eles vão crer que o Senhor me enviou. Haverá testificação no coração desse povo, e você vai entender, você vai compreender, e você vai poder dizer: verdadeiramente Deus fez. Sabe por quê? Eu lembrei da historinha do bêbado que caiu no trilho. Vocês viram aquela historinha do bêbado que caiu no trilho? O camarada bêbado andando no trilho, de repente ele cai, e ele enroscou a perna no arame, não conseguia sair. Ele começou a clamar: meu Deus, me ajuda, meu Deus. E aí não conseguia sair, aí começou a ouvir o barulho do trem. Clac, 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 o trem veio aproximando. Falou: Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus, eu vou morrer. E o trem chegando, e ele desesperado: se o Senhor me ajudar, eu deixo de beber. De repente, escapou, o trem passou e falou: não precisa mais, que eu já consegui. Tem gente assim. Ora, Deus responde, depois beijinho,
vou dar uma curtida aí, ter um tempo no meu Camaro amarelo, vou desfrutar um pouco mais das delícias da vida, e lá na frente a gente se encontra. Tem gente assim. Se não estamos preparados para as grandezas de Deus, nós temos orado. Todos nós, pastores, sonhamos com uma igreja grande. Todos nós. Mas eu conheço pastores que estão há 20 anos, 30 anos, 40 anos e tem 20 pessoas. Eu tenho conversado com os pastores e ministrado ao coração deles. Tudo que Deus quer é que uma igreja cresça. Mas se os pastores não estão preparados para administrar o crescimento da igreja, por que ter igreja grande? Nós como igreja precisamos corresponder desde o berçário, na formação de identidade até a melhor idade ativa, e termos resposta de ministração de palavra, de ensinamento, de fundamentação. Então nós estamos preparados para corresponder à expectativa de formação bíblica através das escolas e vamos avançando. Então está chegando a hora, diga, está chegando a hora das grandezas de Deus sobre nós como igreja. Percebe? Aquelas orações que fizemos há 10, a 15, a 20 anos estavam parecendo lá nas cápsulas, começaram a se romper. Eu louvo a Deus pelos pastores, líderes, é impressionante. Eu tenho observado, recebo as informações e os comunicados. Eu vejo o nível de comprometimento, de aliança dos líderes de célula. Este final de semana, na sexta-feira, a apóstola foi ministrar lá perto de Nova Alvorada, numa fazenda. Líderes reunidos, mais de 30 mulheres, quase 40 mulheres, passando uma noite de comunhão, dia de relacionamento, ministração, unção. Isso é extraordinário poder ver isso. Se você está pronto, pergunta ao seu irmão, você está pronto? Se você tivesse um helicóptero ou um avião, você pilotaria? Ah, eu quero um avião, mas e aí? Vai fazer com brinquedinho? Ah, eu quero uma BMW, eu quero uma Ferrari. Para que Ferrari? Para quê? Lógico, se pode, não tem problema. Não estou dizendo, mas para que não seja uma ostentação. Não pode ser ostentação. Nada na nossa vida pode entrar para o nível de ostentação. Nós não precisamos mostrar nada para ninguém. Nós devemos viver para Deus, por Ele, para todo sempre. Que as coisas deste mundo não encantem você. Você pode ter o melhor carro, não estou dizendo que não possa ter, pode ter, mas que o carro não seja um encantamento. Que o carro não seja motivo para você se desviar do propósito. Está entendendo? Que o seu sítio não seja o motivo para você se desviar do propósito, da evangelização, da congregação. Eu me lembro que alguns anos atrás uma pessoa disse: apóstolo, meu sonho é ter um sítio. Empresário, meu sonho é ter um sítio na beira de um córrego. Aí eu vou trabalhar de segunda a sexta. Sexta-feira eu vou para o sítio, depois eu volto na segunda-feira. Falei: vem cá, e a igreja? Sabe o que aconteceu com ele? Morreu. Não teve nem um sítio. Não tem propósito. Para quê? Um sítio, uma chácara bela, maravilhosa. Ah, é para fazer churrasquinho com os meus amigos. Isso tudo tem que ter Deus no negócio. Eu quero um sítio, uma chácara, vai ser um lugar para consolidar famílias, para ganhar vidas. Tudo tem que ter Deus na história. Teu carro, eu quero um carro para que seja um canal de bênção para a minha família e para as famílias da terra. É assim que tem que ser. Diga, é assim que tem que ser. Ah não, olha o meu carro. Outro dia o Aldo foi para a Sonora, falou: pai, eu posso ir com o seu carro? Porque a caminhonete é mais alta, vou pegar a estrada. Falei: vai filho, vai com o carro. Caminhonete com 100 e poucos mil quilômetros. Aí na outra semana ele foi ministrar em Três Lagoas. Falou: pai, eu posso ir com o carro? Falei: vai, o carro já é teu, né, pelo jeito. Mas vou me importar com o carro, não é verdade? Com a quilometragem, não vai andar com o carro. Aldo, eu já ando demais, eu vou ministrar nas cidades. É Corumbá, é Três Lagoas, é Dourados, é Sonora, é onde eu vou. E eu falei: agora dividindo o carro com ele. Falei: mas não tem qual o problema? Esse é o propósito do carro. Tem outro propósito. Entende? Perguntei: você está entendendo?
Algumas coisas acontecem e nós nem estamos entendendo. Lá na frente a gente vai compreender. Lá na frente a gente vai entender. Algumas guerras, algumas lutas, alguns problemas. Mesmo quando, imagina, a cidade de Ziclag, Davi chega, não existe mais cidade. A cidade tinha sido queimada. Tem sentido. Mas ali vai ser o trampolim. É a maior batalha que Davi enfrentou. Não foi Golias, foi Ziclag. Imagina você chegar na sua cidade, não tem cidade, foi queimada. Procura a mulher, procura os filhos, já não tem mais filhos, não tem mulher, não tem mais nada. Tudo foi levado. Foi uma guerra, mas Davi prevaleceu. Ele venceu, foi restituído e foi ampliado. Então você, além da restituição daquilo que você perdeu, você vai ser ampliado. Diga para o teu irmão, você vai ser ampliado. Lázaro está morto. Eu me alegro. E eu me alegro porque eu vou ressuscitá-lo. E todos que vieram de Jerusalém vão ver o milagre e vão crer que eu fui enviado pelo Pai. Dê um aplauso a ele. Vem, João. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Esteja aliançado com a sua família, aliançado com a igreja. Não despreze jamais. As outras coisas, elas vão ser acrescentadas. As outras coisas, elas serão acrescentadas. Todas as demais coisas, é o que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que vai acontecer? As demais coisas serão acrescentadas. Dentro da jornada de ministração Deus primeiro, ou Deus é Deus primeiro, eu vou ministrar um tema: o basta de Deus. Quando Deus disse para Moisés, quando Moisés insistiu na oração dizendo: permita que eu entre na terra, ele falou: basta, não se fala mais nisso. Existem alguns limites em Deus também. O basta, você vai entender. Eu não sei o dia que eu vou ministrar essa palavra. Então, para você pegar o dia certo, você vem todo dia. Mas se você for esperto, você segue as redes sociais, IECG para você, o apóstolo Edmilson no Instagram, e você recebe a informação do tema da mensagem. O tema dessa mensagem está no Instagram. Quando você vem para a igreja, você já sabe o tema. Geralmente eu publico na sexta, no sábado e domingo de manhã. Então fique ligado, tá bom? Mas venha todos os cultos que você puder vir, lógico. Amém? Se coloque em pé. Dentro de instantes nós vamos orar, mas vamos adorar o Senhor. Você vai contemplar os feitos de Jesus. Jesus, Ele deixou a sua glória por amor a nós. Preste atenção, Jesus se fez maldição na cruz. Ele assumiu o seu lugar, a sua identidade. Jesus quer te abençoar. Na verdade, não quer te abençoar, Ele já te abençoou, porque Ele morreu por você. Vamos louvar. Nas palmas, celebra Ele. Ei! Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o teu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor.
Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Levante suas mãos aos céus. Jesus morreu por você na cruz. Há poder no nome dele. Pedro e João estavam à porta do templo, ali pedindo esmola, entrando no templo, na porta chamada Formosa. Ali havia um paralítico pedindo esmola. Tudo que ele queria era uma esmola. A esmola era o seu meio de sobrevivência. Pedro disse: ei, olha aqui, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos te damos. Em o nome de Jesus, levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Começa a se mover por fé. Começa a se mover por fé. Começa a se mover em fé, meu irmão. Deus é contigo. Começa a se mover. Deixa a tua esteira. Deixa as desculpas. Deixa as justificativas. Deixa. O Senhor é contigo. Ele te toma pela mão direita. Ele te sustenta. Jesus está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar para trazer cura, para trazer restauração. As tuas frustrações, as tuas decepções, seus anseios, coloque diante do Senhor agora. Pai, te louvamos e te bendizemos pelo teu cuidado. Pai, eu entro nas regiões celestiais para apresentar o teu povo, a tua igreja. Pai, derrama avivamento sobre nós, derrama despertamento espiritual. Pai, atenta, Deus, para as vidas que estão neste lugar, que precisam de uma intervenção divina. Que venha a tua unção, unção de sabedoria, de revelação, de discernimento. Toda a ação e operação das trevas na tua mente caia por terra agora, no nome de Jesus. Agora toda perturbação de alma caia por terra. Que a paz de Deus, que excede o entendimento humano, seja guardada a tua mente e o teu coração. Coloca os teus filhos diante do teu altar, ó Pai. Derrama o óleo fresco, o óleo da alegria, o gozo que venha sobre cada lar, sobre cada família. Em o nome de Jesus, eu oro, Deus, por aqueles que estão nos lares. Que venha o despertamento espiritual sobre a igreja. Que venha o despertamento espiritual sobre a nossa cidade. Que todos vejam, que todos contemplem os feitos, as maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio. Que a vida dos teus filhos seja um testemunho, para que todos creiam que o Senhor foi enviado. Que todos vejam a tua presença em nós. Que todos vejam a marca do Senhor nas nossas vidas. E que sejam despertados para caminharem como nós caminhamos, desfrutando da presença do Senhor. Pai, que a mão do Senhor venha sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada família. Em o nome de Jesus. Diga: eu declaro que eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Diga: eu declaro com a minha boca que Jesus é o Senhor da minha vida. Diga: eu declaro com a minha boca que Jesus é o Senhor da minha vida. Aplauda Ele. Aleluia. Te adoramos, Pai, te bendizemos. Seja engrandecido e exaltado o teu nome, hoje e para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Se assente um pouquinho. Quantos foram abençoados nesta manhã? Caminhe nessa perspectiva. O que Deus está por fazer é algo tão glorioso que vai impactar a sua família, vai impactar os seus amigos, vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus vai tirar todo o opróbrio, toda a marca de vergonha sobre a sua vida. Deus vai trazer restituição plena sobre você. Amém, queridos? Nós vamos honrar ao Senhor os dízimos, as ofertas, as primícias. É muito importante que você faça isso com entendimento espiritual.
se expressa em fé. Preste atenção. Eu ministrei outro dia a respeito da lógica. A fé está acima da lógica. A fé está acima da lógica. Eu falei a respeito do trabalho dobrado, quando os discípulos, Pedro, Tiago, eles pescaram a noite toda e nada apanharam. Jesus chegou e deu uma ordem e disse: olha, ide ao mar alto e lançai as vossas redes. Quem conhecia de pescaria era Pedro, mas quem está falando? Jesus. Pedro argumenta: nós trabalhamos a noite toda, mas porque o Senhor falou, eu vou fazer. Acabou. Mesmo que contrarie, lógico, não tem sentido voltar para o mar, mas se o Senhor mandou, eu vou fazer. E fazendo o que Jesus ordenou que ele fizesse, aconteceu o milagre chamado pesca maravilhosa. Eles pescaram tanto, mais tanto, que um barco só não suportava. Sobre a palavra, se você olhar pelo prisma natural, racional e lógico, como entregar dízimo, como entregar oferta, como entregar premissa, não tem sentido, é loucura. Na concepção humana é ilógico, mas nós caminhamos por fé e não por vista. Deus, Ele se manifesta não em meio às necessidades, mas Ele se manifesta em meio à expressão de fé. A sua entrega da parte de finanças é uma expressão extraordinária diante de Deus de fé. O incrédulo não vai conseguir entender isso. Impossível, né, Marcelo? Não tem como entender, loucura. Mas nós entendemos, porque nós nos movemos em fé. Você vai vir ao altar, vai voltar para o seu lugar, depois eu vou orar por vocês. Vou orar pelos dízimos, pelas ofertas e pelas premissas. Os obreiros podem distribuir os envelopes. Enquanto ministramos o louvor, você vai se chegar ao altar. Se você precisar passar o seu cartão, venha ao altar. Alguém vai te auxiliar aqui. E depois eu estarei orando pelos dízimos, pelas ofertas e pelas primícias. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a sua voz. Pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. E cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés, e muda meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Coloque em pé. Vamos agradecer ao Senhor. Na quarta-feira iniciamos a jornada Deus Primeiro. Vem estar conosco. Você vai ser tremendamente abençoado. Amém? Levante suas mãos aos céus. Pai, nós te agradecemos, te bendizemos por esta manhã,
pela palavra liberada sobre nós, o entendimento ampliado, a unção do Teu Espírito. Que a mão do Senhor guarde toda a Tua igreja, os Teus filhos. Que a mão do Senhor os prospere, que os livre do mal. Que nunca falte óleo fresco sobre a tua cabeça. Que a palavra revelada esteja no teu coração. Que a alegria do Senhor inunde o teu ser. Que você seja um canal, um instrumento para a manifestação da glória de Deus nesta nação e nas nações da terra. E eu ordeno a bênção sobre a sua vida. Consagro ao Pai os dízimos, as ofertas, as primícias. É expressão de fé, fidelidade e honra. Atento a Deus para a expressão de fé da igreja. Eu te abençoo em o nome de Jesus. Diga amém. Dê um abraço nessa pessoa aí. Diga: Deus que te abençoe. Uma boa semana para você. Shalom. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. E Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Jesus.